Olá, turminha do quinto ano B, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de História, página 275. Continuação, né? Encontro com os indígenas. Dom Manuel era o rei de Portugal em 1500. Ele pediu para Pedro Álvares Cabral voltar às Índias em busca das especiarias, né? E Pedro Álvares Cabral, atendendo ao pedido, foi para as Índias. Só que, no meio do caminho, ele achou que tinha chegado às Índias, porém, ele encontrou uma nova terra, que é o nosso país. Ele encontrou o nosso país, a nova terra, no dia 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia, na região nordeste do Brasil. Como que vocês acham que foi esse encontro entre os portugueses e os indígenas? Imaginem, pensem e reflitam. Na esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral, havia uma pessoa que escrevia cartas, né, que fazia um diário contando como que era a viagem. Essa pessoa é Pero Vaz de Caminha. Então, ele fazia um diário de bordo, né, dentro do navio, contando como que era a viagem. Ele fazia isso para contar para Dom Manuel. Então, vamos ver uma carta escrita, né, de como que foi esse encontro entre os portugueses e os indígenas. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar as suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Nus aqui é que os índios andavam pelados, tá? Então, esta é uma carta que foi mostrada para o rei de Portugal, Dom Manuel, naquela época. Aqui nós temos duas questões e vocês vão responder essas questões no caderno, ok? Página 276. Vamos conhecer alguns povos indígenas. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil existiam de 2 a 4 milhões de indígenas. 2 a 4 milhões de indígenas. Hoje, isso já mudou. Atualmente, existe apenas 240 povos indígenas. Então, vamos conhecer alguns povos indígenas. Esses 3 povos indígenas aqui, esses 3 primeiros povos indígenas, eles são todos do Mato Grosso, região centro-oeste de São Paulo, região centro-oeste do Brasil, região centro-oeste do Brasil, tá? Então, vamos lá. Essa é uma índia Caiapó, em Cuiabá, no Mato Grosso, em 2013. Esse é um outro povo indígena chamado Bororó, em General Carneiro, também no Mato Grosso. E essa é uma indígena Cadiel, em Porto Murtinho, Mato Grosso, em 2015.
Já esse indígena aqui é o indígena Yanomami. Ele fica em São João da Cachoeira, no Amazonas, região norte do Brasil. Então, esses são alguns povos indígenas, tá bom? Que os portugueses encontraram aqui no Brasil. Existem outros povos indígenas e também outros que já não existem mais, porque como diminuiu, né, a população indígena, porque muitos morreram, né, e acabaram se extinguindo, né? Acabou desaparecendo do Brasil. Então, vocês vão ler, né, a página 276, né? Boa aula para vocês e bons estudos. Um super beijo.